Boa tarde. Estou aqui de novo para poder condividir a palavra do Senhor e hoje eu quero ler em Atos 3. Em Atos 3, que tem 3 episódios aqui nesse texto. Tem a cura de um aleijado, o testemunho de Pedro, não é? Na realidade, tem 2 só. Tem a cura do aleijado e o testemunho de Pedro. E gostaria de ler junto com vocês para condividir. Estou aprendendo também, todo dia eu aprendo. Todo dia eu aprendo. Então, aqui o texto diz assim: Pedro e João subiu juntos ao templo na hora da oração nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Famosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés se fortaleceram e firmaram, e saltou ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu quando louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de espanto, assombrado pelo que lhe acontecera. Aí eles ficaram bem assombrados, né? Como é que um homem que nasceu, era de nascença, né, coxo, não andava, pedia esmola para poder viver ali na porta do templo, e aquele momento estava pulando, saltando, ficou bom num momento, num piscar de olho. Aí o povo ficava admirado, querendo saber o que tinha acontecido. Aí Pedro se levantou e disse, né? E pegando-se o coxo, porque o coxo ficou tão agradecido a Pedro, né? Que dizia, pegando-se o coxo que foram curados, e Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, aí o Pedro quis dizer para eles, né? Quis deixar bem claro. O que Pedro disse? Ó homens insensatos e ó homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem?
o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de todos os pais, de nossos pais, glorificou seu Filho Jesus, e quem vos entregaste perante a face de Pilato, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Quer dizer, tinha um homem homicida e tinha Jesus, o justo, que tinha que soltar um homem. Naquele dia, tinha que ser solto um homem dos homicidas que estavam presos, pois eles preferiram que soltasse aquele homem que era homicida e que prendesse Jesus, né? Que prendesse Jesus. Grande maldade é o coração do homem, né? E aí, mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se fosse um homem homicida a ser solto, né? E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre dos mortos, do que nós somos testemunhos. Pedro dizendo que, como ele era dos apóstolos de Jesus, então ele estava do lado e viu, né? E viu tudo isso acontecer. E ele está dizendo que ele foi testemunho disso, que eles preferiram a morte de Jesus e soltar aquele homem que era homicida, né? E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Porque não foi no nome deles, não foi porque eles eram merecedores. E Pedro e João não eram merecedores, não eram santos, não eram dono de nada. Ele só quis dizer, provar para as pessoas que era em nome de Jesus que aquela pessoa que eles estavam vendo que desde o nascimento, desde que nasceu, era aleijado, né? Era deficiente. E em nome de Jesus, aquele homem saltou em pé e estava com perfeita saúde. Então, era em nome de Jesus. E desde então, que veio provar para o ser humano, para as pessoas que estavam ali, que aquela turma, aquele povo, aqueles líderes, sacerdotes e tudo isso, eles se juntaram e decidiram isso, que Jesus tinha que ser morto. E ele estava falando, olha, vocês mandaram matar Jesus, mas Jesus, ele ressuscitou, e no nome dele que nós fizemos, que no nome dele que veio à tona, que veio a saúde desse homem, que desde que ele estava do ventre da sua mãe, que ele era aleijado. Então, foi no nome dele. Quem é o nome de quem que a gente pode fazer uma coisa, que o ser humano pode fazer grandes milagres, um milagre desse, né? Só no nome do Senhor Jesus, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho de Deus, né? Que podia ser feito isso. E não é que, pensando nisso, refletindo, não é que parou, né? Desde então, o nome de Jesus tem todo o poder no céu e na terra e no universo. E desde então,
quem tem fé e vai a Ele com fé, pedindo também curas, será atendido. Jesus, o nome dele é maravilhoso e ele pode dar a cura de quem tem fé, que ninguém precisa comprar, ninguém precisa comprar nada. O preço é a fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Então, no 18 diz, mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Ninguém tirou a vida porque ele foi tão fraco, que os homens mataram, tiraram a vida dele. Já era um projeto de Deus, que aqui no 18 está dizendo que isso se cumpriu porque já dantes, pela boca dos seus profetas, já havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Ele havia de padecer, né? Ele havia de padecer. Então, Pedro está dizendo o quê? Arrependei-vos, e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O tempo do refrigério verá pela presença do Senhor. Então, tem um critério. Você crê em Jesus? Pode crer. Até eu creio que você crê em Jesus. Mas arrepender é um cumprimento da obra. Crer e arrepender. Né? Que vem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que aí Deus envia a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Então, já que Jesus foi pregado até no início do Velho Testamento, em Gênesis, que falou que ali está escrito, se não me engano é o 3, que a mulher daria à luz a um filho, e ela pisará na cabeça da serpente, quer dizer que o dominador desse mundo que fez o homem pecar e cair da graça foi que estava dominando o homem no pecado e sujigando o homem a viver, marrando o homem a viver no pecado sem a graça e sem a misericórdia do Senhor Jesus, porque dentro do pecado, então, o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo e cegou o homem do que é, e ele caiu da graça de Deus. E por isso, Deus naquela época já prometeu esse Jesus que nasceu, Jesus que nasceu há 2024 anos, né? 2024 anos para poder cumprir essa promessa desde Gênesis, que ele ia nascer um que pisaria na cabeça da serpente. Então, essa pessoa que é Jesus é o único que tira o homem, né, do pecado
e do juízo. Que aí ele veio restaurar o homem, restaurou o homem caído da graça o Deus. E para isso foi muitos tempo que o Deus já tinha o quê? Já tinha prometido e se cumpriu. E Pedro estava falando para aquela humanidade daquela época que era o tempo da graça, não é? E para poder se atar, para poder tornar ligar o homem com Deus, precisava de um mediador. Esse mediador, ele deu sangue para poder mediar o homem caído, o homem separado de Deus, a Deus. Então, o preço é a fé, o arrependimento, né? Arrependimento e aceitação dessa graça em Cristo Jesus. Então, Pedro estava pregando, Deus fez esse milagre por meio ali da cura daquele aleijado, para poder chamar atenção para o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o povo ficou atônito, como é que uma pessoa que nasceu, nasceu, é de nascença aleijado, e em nome dessa pessoa, dessa pessoa, esse homem ficou curado. Então, foi uma coisa que Deus fez justamente para chamar atenção. Olha, vocês mataram Pedro aqui não estava reivindicando a morte de Jesus, tanto porque Pedro sabia que ele precisava ser morto para poder pagar os pecados nossos, que a gente não tinha condições de pagar nem com obras, né? Com obras, com bondade, com penitência, com tudo isso, nós não tínhamos condição de pagar, porque o preço da nossa salvação foi muito cara. Então, nós pecamos em recusar a obra vigária de Jesus, que já fez tudo na cruz do Calvário, e depois tentar agradar a Deus com as nossas obras mortas, né? Com as nossas obras mortas, fazendo tantas obras. Evidentemente, que eu já falei em outros vídeos, né? Que as nossas obras vêm sim por intermédia daquilo que foi feito na nossa vida, uma reintegração com Deus por meio de Jesus. Então, o nosso coração muda. Então, ele fica um coração bondoso. Mas nós também podemos aprender a fazer boas coisas, e não é por intermédia do Espírito Santo, porque aí está um perigo. Nós podemos deixar Jesus de lado, que é o mediador entre o homem e Deus, e depois começar a fazer muitas obras boas, e que aí no dia, porque a palavra de Deus disse que todos nós vamos nos apresentar davante a Deus, todos nós. Então, se nós nos apresentarmos davante a Deus e o nome nosso for escrito no livro da vida, porque nós aceitamos o dom da salvação, que é Jesus Cristo, então, só por esse intermédio, nosso nome vai ser escrito no livro da vida. E se nós deixamos Jesus de lado, achar que ele não faz essa imediação entre nós e Deus, e começar a fazer nós as obras boas, e apresentamos naquele dia que todo mundo deve dar conta de si mesmo a Deus, e tivermos só obras e não tiver o nome escrito no livro da vida por causa do sangue derramado de Jesus Cristo, porque eu já ouvi falar, mesmo que não tinha muito conhecimento da palavra,
mas eu já havia falar, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é escrito em João. Quando João Batista viu Jesus vindo, e ele já estava reunindo seus discípulos para fazer o seu ministério, aí João Batista viu Jesus vindo procurando, já escolhendo seus apóstolos para fazer o seu ministério. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é muito engano quando as pessoas dizem que ele era somente um profeta, um bom homem. Ele não, ele era Deus, porque só Deus pode tirar o pecado. Então, ele era Deus em vida, em carne, encarnado em João 1, que diz que ele era a carne, ele era o verbo, e o verbo veio viver no meio de nós. E o verbo se tornou carne. Então, ele era o Deus que se tornou carne para vir morar em meio de nós e para poder se abaixar a tanto. Ele sendo Deus, se abaixou tanto para ficar do nível do homem, para poder ver as dores, o sofrimento, e até porque depois ele iria ser o sacerdote que intercede por meio de nós, e ele vai entender, olha, Pai, e ele intercede por nós quando nós levamos os nossos sofrimentos, os nossos problemas davante a ele. Ele vai dizer, Pai, eu entendo isso, está sendo rejeitado, está com problema, e todos os problemas assim da terra, Jesus passou para poder também se interceder por nós. E então ele nos dá a possibilidade, a única possibilidade de poder entrar no reino de Deus, porque nosso pecado é lavado a nossa culpa era nossa, mas ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. E se a gente quiser chegar ao Pai, chegar aquele dia, ao reino de Deus, por nossas próprias contas, por nosso próprio esforço, nós não podemos fazer isso, irmãos e irmãs. Nós não temos essa condição. Isaías diz que a nossa justiça é como pano sujo davante a Deus. Por mais justo que nós podemos nos esforçar de sermos justos, mas na frente de Deus, da santidade de Deus, é como um pano sujo. Então, só mesmo Jesus que entrou aqui nessa terra para poder nos levar os nossos pecados. Em Isaías 53 também diz que ele levou todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. Então, Isaías tinha 430 anos antes de Jesus nascer. Ele já profetizava tudo isso. E depois se cumpriu na vinda de Jesus tudo o que ele fez para nós. Tudo o que ele fez, mas foi para todo ser humano. Que diz que ele ressuscitou. No 25 diz, vós sois o filho dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência será bendito todas as famílias da terra. Naquela época, Jesus se apresentou ao povo de Israel como início, mas era para trazer a bênção para todas as nações da terra, para todos poderem alcançar a salvação por meio
da sua cruz. Então ele ressuscitou, o 26, sempre do capítulo 3, 26. Ressuscitou Deus e seu Filho Jesus. Primeiro o veio a nós. Ele estava falando a nós, porque era o povo israelita que estava recebendo ali Jesus para o início, para nós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das nossas maldades. Quando nós tivemos uma experiência com o Senhor Jesus, Ele é o caminho que começa a transformar as nossas vidas, tirar as nossas maldades, para apartar as nossas vidas das nossas maldades. Tudo é mal, aquilo que a palavra de Deus condena. Então, se a palavra de Deus condena muitas coisas, Deus diz que é pecado. E muitas pessoas não querem se separar do pecado, porque o pecado, ele tem uma presença, ele tem um sabor de bem nas nossas vidas. E nós gostamos desse sabor do bem. Então, Jesus é a luz, ele vem nas nossas vidas iluminar as nossas ofensas, nossas vidas erradas. Então, por isso que ele é a luz. Ele é a luz. E quando nós caminhamos na luz, como ele é luz, começamos a ser luz também para o mundo, porque ele diz: vocês são sal da terra e luz do mundo. Então, enquanto nós não começar a viver a palavra de Deus nas nossas vidas, nós não podemos ser luz, nós não podemos ser sal nessa terra. A terra está contaminada e os homens fazem muita crueldade nessa terra. O único meio do ser humano verdadeiramente ser transformada é quando recebe Jesus como seu Salvador e se arrepende dos seus pecados. E então, até aqui eu preguei a palavra para mim primeiro, para vocês, meus amados. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus traz refrigério, porque aqui diz que aceitai o Senhor, que é assim, e arrependei-vos dos seus pecados, aqui ó, no 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério, para a presença do Senhor. Então, esse aqui é no 19, está escrito. Que quiser vocês podem olhar, pegue a sua biblinha. A Bíblia é o GPS da nossa alma, eu já tenho dito isso, né? É o GPS da nossa alma, a Bíblia. E se você não tiver feito isso, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Esse daqui é o princípio de tudo. Se não fizermos isso, nós não podemos haver uns olhos que enxergue a palavra de Deus e nem que goste da palavra de Deus. Porque a gente fazendo primeiro passo aqui é que a palavra, é que o Espírito Santo vem, é que nós pegamos gosto pela palavra de Deus, é que nós pegamos gosto, prazer para fazer a vontade de Deus, é que vem o refrigério na nossa alma, é que vem a esperança, é que vem a salvação das nossas almas. Então, até aqui, meus amados. Boa tarde. Boa tarde para vocês. Aqui é tarde.